corresponder aí a algumas das direções que a Juliana me deu, buscando fazer uma aula um pouco mais básica, porém eu vou inserir algumas curiosidades a respeito. Aquela mulher lá, tem a marmita. E então, também nesse modelo de aula diferente para mim, mas eu espero que chegue a vocês um pouco desse conteúdo e que seja relevante também para vocês. Bom, o próximo slide, vamos ver se eu consigo mudar aqui, é sobre a minha declaração de conflitos de interesses, que eu não tenho nenhuma, então eu estou livre para falar a respeito do assunto, sobre qualquer ponto de vista, né? Então, agora vamos começar mesmo. Esse primeiro slide, eu acho importante colocar para vocês para marcar a quantidade de aquisições que uma criança, um bebezinho, precisa adquirir desde o início do desenvolvimento dele, pelo menos até os 36 meses. São muitas as coisas que vão acontecendo no sentido de uma maturação do desenvolvimento neurológico, todas elas relevantes para dar condições desse bebezinho ir se constituindo numa pessoa com possibilidades de plena interação social, através dos diversos esquemas de trocas sociais, com a organização completa do seu comportamento, tendo, inclusive, controle, né, das entradas e das saídas a respeito das trocas sensoriais, motoras. Então, são muitas coisas que acontecem desde o nascimento do bebê até os 36 meses de idade. Qualquer coisa que modifique esse neurodesenvolvimento, ele representará uma alteração longitudinal dos ganhos esperados, do tempo desses marcos necessários, como num efeito dominó, tá? Então, vamos lá. Como e por que a gente vai diagnosticar o autismo, né? Veja, é importantíssimo o diagnóstico do transtorno do espectro autista ou do autismo, e isso nós já vamos ver um pouco mais para frente, porque nós estamos lidando com um transtorno que afeta o neurodesenvolvimento. E como a gente viu no slide anterior, qualquer coisa que afete qualquer uma daquelas constituições dos marcos do desenvolvimento deixará um transtorno a respeito de tudo que aquela criança deverá adquirir desde então, né? E aquele período das diversas aquisições que a criança tem, né, nesses primeiros meses de vida, até mais ou menos por volta dos 3 anos de vida, também é dotada de uma capacidade de neuroplasticidade, é a janela biológica mais pertinente de melhor desenvolvimento, enquanto que remodelação e de acordo com a necessidade da estimulação que for feita. Então, como nós estamos lidando com um diagnóstico que atinge o início do neurodesenvolvimento, e nós temos então essa janela biológica ótima nesses primeiros anos de vida, é fundamental que a gente leve em consideração as queixas dos pais quando eles vêm nos conversar, vêm conversar com um médico de família ou com um pediatra a respeito de perceber alterações naquela criança de linguagem, de interação social.
porque teríamos, então, a janela biológica ao nosso favor para poder ajustar aquelas desordens ou aquelas inabilidades ou aquelas capacidades abaixo do esperado para a faixa etária e dessa forma conseguir melhorar o funcionamento dessa pessoa ao longo da vida dela, porque nós vamos estar tendo uma oportunidade de estimular a plasticidade neuronal no tempo ótimo da conquista de uma série dessas capacidades iniciais da vida, né? Esse outro slide é para pensar que, além de nós termos toda essa importância quanto ao respeito em relação ao direito de todo mundo, de todos nós, pessoas, a uma qualidade de vida, nós também temos uma situação de que um indivíduo autista, ele é um indivíduo que custa muito para a sociedade. Ele é um indivíduo que vai precisar não só daquele acompanhamento de diversas áreas, né, ao longo da sua vida, como também ele vai precisar tirar, muitas vezes, alguém do mercado de trabalho, seja a mãe, seja o pai ou um outro terceiro, porque é muito comum que ele se torne um indivíduo mais dependente, né? Então, quanto mais rápido pudermos fazer o diagnóstico e quanto antes pudermos intervir, não só para o bem-estar da pessoa, como para o bem-estar da família, também tem a questão do bem-estar da sociedade, por ser uma patologia, um transtorno que custa muito ao longo de todo o percurso dela para toda a sociedade, ok? Isso foi sendo percebido e a partir mais ou menos do ano 2000, 2004, foi se pesquisando mais a fundo as prevalências do transtorno autista e a comunidade científica foi entendendo isso que eu acabei de explicar para vocês, né? Tanto o caráter de necessidade em termos de qualidade de vida para aquele indivíduo, para a família, quanto para a sociedade em geral, que precisasse ter mais pesquisas, né, dentro desse transtorno, para se descobrir como que acontecia, da onde vinha, como que poderia intervir melhor e toda a infinidade de aspectos que compõem o transtorno do espectro autista. Então, a partir do ano de 2000, começou a haver um disparo de pesquisas científicas dentro deste tema, né? Por conta de se perceber a alta prevalência que ia aumentando ao longo do tempo, né? E cada vez numa incidência maior. Esse gráfico, ele é o aumento de trabalhos científicos até o ano de 2012. Aqui já é um print da tela do PubMed, que é um dos sites de pesquisa, onde nós temos o gráfico, onde a gente vai percebendo que de 2012 até 2020, essas pesquisas só aumentaram mais, cada vez aumentou maior quantidade de investigação, de trabalhos científicos. De modo que nós estamos em 2020, essa quantidade de trabalhos dessa tela foi até mais ou menos por volta de junho. Então, nós temos uma maior quantidade de trabalhos científicos em 2020 até junho do que foi feito em todo o ano de 2019. Quer dizer, num ano de pandemia, num ano em que muitas coisas estão desaceleradas, a pesquisa sobre esse tema não para. É um tema instigante, é um tema que abrange toda a sociedade e em todos os lugares.
ela não é em específico de uma cultura, é em específico de uma classe social. A gente sabe que tem alguns grupos que têm maior índice de prevalência do que outros, isso já tem se percebido atualmente, mas de verdade ela atinge a população de uma maneira geral, tá? Então, por isso tem muita pesquisa. Mas o que é realmente o transtorno do espectro autista? Vamos explorar um pouco sobre isso. Esse trabalho eu achei bastante interessante para trazer para vocês. É um trabalho de setembro do ano passado, onde ele traz esse conceito do autismo, né, como um conceito que tem muitos significados, polissêmico. Então, além dele ser um conceito que traz o que é o transtorno em si, que é um distúrbio do neurodesenvolvimento, como eu já disse a vocês, que afeta o comportamento e promove disfunções de trocas sociais e, portanto, Professora, você tá no mudo. alô? Oi? Agora tá dando para escutar. Ai, o que será que foi que eu mexi, né? Bom, vocês conseguiram ver esse slide? Conseguiram ver alguma explicação desse slide? Acho que não, né? O começo deu para ouvir. Oi? O começo deu para ouvir. No começo deu para ouvir. Então, esse slide, ele reflete sobre o conceito do autismo, não só do ponto de vista de um transtorno, como ponto de vista do próprio autista. E ele fala a respeito de se dever pensar mais em função também do indivíduo autista nesses infinitos trabalhos científicos que se tem feito. O que ele pensa? Ele pensa que, embora nós tenhamos esse conceito do transtorno autista como um transtorno do neurodesenvolvimento, que a gente já vai explorar mais essa questão, tem também como que é o conceito do indivíduo autista dele próprio, ou seja, aquela experiência que ele tem a respeito dos contatos com o mundo externo, a forma dele se organizar por esses contatos, o jeito que ele se movimenta, o jeito como são as coisas percebidas por ele, é uma realidade que vai persistir na vida desse indivíduo. É uma ótica, é um modelo de funcionamento de pessoa, de individualidade, que muitas vezes não é pensado em alguns dos trabalhos científicos, né? Isto também para a gente poder parar para pensar que algumas coisas, através dos trabalhos feitos multidisciplinarmente, nós vamos conseguir modificar e quanto mais cedo, mais ainda a gente vai conseguir reorganizar, mas muitas dessas situações ficarão até como uma própria circunstância de identidade daquele indivíduo, né? Que sente e vive a experiência real e compartilhada de uma ótica autística. Então, eu acho que era interessante pensar sobre isso. Bom, o Código Internacional da Doença, nós estamos hoje utilizando o CID-10 e logo virá o CID-11. Cerca daí um ano, mais ou menos um ano e meio, nós estaremos nos norteando pelo próximo CID, que é o CID-11. Bom, o CID-11, ele foi pensado segundo esse manual que a gente chama de DSM, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico das Doenças Mentais. E nós estamos, desde 2013, com esse novo DSM, que é o DSM-5. O DSM-5 pegou muitos dos conceitos que hoje estão ainda no CID-10
e remodelou, né? Ele colocou em cima de outras bases e também modificou a nomenclatura a partir de 2013. E esse modelo novo, lançado pelo DSM-5, ele entrará em vigor quando nós tivermos o CID-11. Eu explico melhor para vocês isso. Então, por hora, nós nos norteamos pelo CID-10. O CID-10 foi pensado pelo DSM-4. Quando tivermos o CID-11, ele vai absorver o jeito de funcionar atualmente, o jeito como se nomeia, como se pensa em relação aos transtornos mentais do que foi estudado e compilado no DSM-5. Por hora, eu ainda preciso dar o diagnóstico em cima do CID-10. E como que é o CID-10? O CID-10 trata os transtornos autísticos dentro do F84, que representa o grupo dos transtornos globais do desenvolvimento. Transtornos globais do desenvolvimento não é um nome ruim de modo algum. Justamente ele fala a respeito daquilo que eu tenho dito para vocês desde o terceiro slide. É alguma alteração que pega a criança no seu desenvolvimento neurológico muito precocemente e, como num efeito dominó, vai atrapalhar todo o restante que deverá acontecer do ponto de vista do desenvolvimento neurológico daquela criança. Então, é um transtorno que afeta diversas áreas de funcionamento. Dentro desses transtornos globais, nós temos o autismo infantil, que é o F84.0. O F84.0, ele se refere ao autismo que foi descoberto por Kanner. Foi descrito por Kanner em 1943, o que corresponderia hoje ao autismo infantil, que é o autismo típico, onde você tem até os 3 anos de idade todos os sintomas já instalados, onde você tem uma alteração muito importante das trocas sociais, da interação social, onde se tem o recurso da interação social, comunicação e linguagem muito atrasados ou muito pouco funcionais, e você também tem uma gama de alterações de comportamento, onde nós temos comportamentos repetitivos, onde nós temos perseveração de determinados comportamentos, onde temos agitação psicomotora, agressividade, ou seja, transtornos de comportamento junto com transtornos de interação e comunicação. O transtorno, o autismo atípico, ele já é um tipo de autismo que começaria a partir dos 3 anos e que também poderia ter algumas outras sintomatologias não tão típicas ou faltantes daquelas descritas por Kanner. Temos também a síndrome de Rett, que é uma patologia hoje bastante descrita, genética, que vai migrar para os transtornos genéticos e cromossômicos, tá? Os transtornos desintegrativos da infância, eles vão acometer a criança ainda um pouco mais tarde do que o autismo atípico, por volta dos 5, 6 anos de idade, onde a criança tende a perder as habilidades que ela tinha conquistado e muitas vezes ela pode ter sintomas positivos, como, por exemplo, alucinações, delírios, e é aí que se encaixa as psicoses infantis. Ele também vai estar dentro dos guarda-chuvas dos transtornos do espectro autista. Depois nós temos o transtorno seguinte, que na verdade não tem uma alteração de interação social, que é o F84.4, mas sim nós temos um retardo mental com movimentos estereotipados e alterações de movimento. Este vai sair também do guarda-chuva dos transtornos do espectro autista. Aí temos a síndrome de Asperger, que foi descrita por Asperger em 1944, era tida num primeiro momento como a mesma coisa que o descrito por Kanner,
Só depois de 1970 que foi feito a separação como uma patologia diferente do descrito por Kanner. E aí, na classificação do CID-10, ela é então colocada como separado. O que faria ela parecer ter um status de uma outra patologia, né, do que a da descrita por Kanner? Por questões de que ela não acomete indivíduos com alterações de nível cognitivo, sendo que no Kanner nós temos cerca de 60% a 70% dos casos com alguma alteração cognitiva, né? Nós não temos um atraso de linguagem, a linguagem no marco do desenvolvimento da comunicação verbal acontece, embora ela seja uma comunicação menos efetiva, voltada para aqueles interesses bem restritos e pouco funcional, com pouca capacidade de abstração, com pouco conteúdo, é uma fala rasa, né? E com também estereotipias importantes, né? Então, ela às vezes é tida por algumas pessoas como um autismo mais leve, embora ela possa ser e ter uma proporção no sentido de disfunção e de qualidade de vida para aquele indivíduo, tanto quanto o autismo infantil, né? E nós temos as outras duas categorias, que é o F84.8 e 8.9, que falam a respeito de transtornos globais, mas que não dão conta de preencher os critérios dos anteriores. Bom, agora a gente então vai pegar o autismo infantil, o autismo atípico, o transtorno desintegrativo, síndrome de Asperger e esses outros que são não especificados e vai colocar dentro de um guarda-chuva que no CID-11 vai ser nomeado transtorno do espectro autista, seguindo a diretriz do que já foi se pensado no DSM-5. Por que isso pareceu mais interessante? Primeiro porque ficava bastante difícil para os estudiosos, para os médicos que trabalhavam na área, fazer as discriminações tão claras de cada subtipo do autismo, como eu acabei de fazer para vocês. Segundo, porque eles sentiam a necessidade de deixar alguns sintomas mais especificados, porque isto daria tanto uma melhor diretriz para o prognóstico, como uma melhor diretriz para o tratamento. Então, no CID-11, nós podemos dizer a gravidade, né, daquele transtorno autista, nós podemos dizer se nós temos ou não uma deficiência intelectual, o quanto ou se existe um prejuízo da linguagem e se é uma linguagem funcional ou não. Ainda foi acrescentado no CID-11 uma coisa que nós não temos no CID-10, que é a possibilidade de haver o transtorno do espectro autista e uma comorbidade, né? No CID-10, não existe a ideia de comorbidade dentro dos transtornos autísticos. Tudo pode ser explicado como um sintoma-alvo do autismo. No CID-11, não. No CID-11, já se admite que exista um indivíduo com transtorno de espectro autista e um transtorno de ansiedade, e uma epilepsia, e um transtorno depressivo, bipolar. Então, já se admite comorbidades, né? Então, por isso que se pensou que o CID-11, como já é o DSM-5, que é utilizado nas pesquisas científicas atualmente, mais específico de verdade sobre aquele funcionamento daquele indivíduo. Bom, esse outro slide é para demonstrar por que houve essa crescente preocupação dos transtornos autistas e por que essa quantidade tão grande de trabalhos científicos. Porque desde que começou a se medir a prevalência
de uma maneira mais frequente, se foi percebendo que um arranque do número de casos, de modo que em 2018 nós tínhamos 1 para cada 59 crianças. Então, pela essa quantidade de casos, também houve o disparo da busca de entender tudo que podia se ter sobre autismo e sobre o que a gente está falando com a nomenclatura atual, que é o transtorno do espectro autista, onde nós saímos do autismo de Kanner e alargamos o nosso olhar para aqueles diversos subtipos dos transtornos globais do desenvolvimento, como eu já acabei de explicar para vocês. E no Brasil, quantos temos? Não sabemos ainda. Teve um estudo em 2007, que foi feito pela USP, que chegou ao índice de 1% da população deveria ter autismo. Então, hoje seríamos em torno de 2 milhões de autistas no Brasil, né? Mas esse dado, ele não é ainda fechado, porque foi pensado num determinado lugar aqui do estado de São Paulo, e então nós não sabemos se ele é representativo do Brasil, né? Então, foi incluído e aprovado que nesse censo que está acontecendo no nosso ano de 2020, vai se pesquisar a respeito dos indivíduos em diversos lugares do país que já tenham recebido o diagnóstico de autismo em algum momento da vida. E aí, então, teremos uma estimativa mais próxima da realidade no Brasil, do número da quantidade desses indivíduos, para se poder pensar melhor as políticas públicas, tanto para a saúde quanto para a educação. A ONU, inclusive, sentiu a necessidade de estimular a conversa, a conscientização, nomeando 2 de abril como o Dia da Conscientização do Autismo, e assim abrir uma oportunidade para a sociedade de pensar sobre esse tema, de alavancar projetos, divulgar, né, pensar nas políticas por conta da quantidade de indivíduos que se sabe que se tem no mundo que são portadores de transtorno autista, certo? Em relação às questões etiológicas, hoje já se tem bem claro que não é um único fator que seria o responsável por um indivíduo ter algum daqueles tipos de autismo, né? Ou seja, o transtorno do espectro autistas, né? Nós sabemos que é uma conjuntura de fatores, ou seja, temos uma base genética, cromossômica, que é associada a alguns fatores ambientais que afetam o indivíduo, podem afetar o indivíduo desde ao seu desenvolvimento embrionário até os primeiros anos de vida, né? Como um gatilho para deflagrar o transtorno do espectro autista. Nesse slide, nós vamos ter, né, o tempo do desenvolvimento, os estágios onde ele é mais vulnerável para acontecer a alterações no sistema nervoso central, exposições ao ambiente que poderiam afetar aquele indivíduo, se não no desenvolvimento em si do sistema nervoso central, mas mutações que possam deflagrar lá para frente, junto com outros fatores, gatilhos, o aparecimento dos sintomas, e então nós temos um indivíduo com um transtorno do espectro autista. Eu acho muito legal esse slide, por ter essas fases no longitudinal do desenvolvimento precoce. Foi cedido pela professora Mônica Scatolin, que dá aula na PUC. Ela é pediatra, neurologista e também estuda muito sobre essas fases iniciais, trabalha muito com as doenças, com as patologias que deflagram junto os sintomas autísticos, e são alterações genéticas também. Então, é uma estudiosa que teve a gentileza de me ceder
esse slide que eu acho bastante ilustrativo. Nessa segunda parte de baixo desse slide, nós vamos perceber também que tem todo um desenvolvimento neurológico após o nascimento que é particular e que já está bastante documentado que é diferente nos indivíduos autistas, seja por alterações do perímetro cefálico, seja por aumento de conectividade dessas sinapses, seja por aumento de massas em lugares específicos daquele cérebro, né? Então, já se entende que se tem uma alteração orgânica também que acompanha essas alterações deflagradas potencialmente pelas mutações genéticas ou por questões de herdabilidade, ou que nós tivemos como consequência por fatores expositores, né, que afetaram o desenvolvimento nervoso, do desenvolvimento cerebral daquele indivíduo, né. Há uma busca de toda a sociedade científica, né, de um biomarcador, né? Esse biomarcador ele é buscado desesperadamente porque se deseja muito esse diagnóstico precoce, além do diagnóstico o quão precoce possível, de preferência antes do aparecimento dos sintomas, para aproveitarmos ainda mais as janelas biológicas de estruturação daquele cérebro, e é dessa forma podemos prevenir as disfunções, né? Esses biomarcadores, eles também são muito pensados para favorecer as escolhas que se vão pensar de capacitações, de terapêuticas para aquele indivíduo e também como avaliadores do trabalho e do tratamento que se faz com esses indivíduos. Esses biomarcadores, eles são pensados em todas as instâncias do indivíduo, eles são através de escalas, eles são através de agentes bioquímicos, de fatores enzimáticos, de imagem, de eletroencefalogramas, mapeamento cerebral, ou seja, está se procurando genético, né? Está se procurando algum meio de poder mensurar precocemente, depois ao longo da vida desse indivíduo, através de um método que possa ser comum para esse grande guarda-chuva de problemas de transtornos que a gente chama de transtorno do espectro autista, mas por enquanto temos vários candidatos interessantes, mas nenhum que dê conta de toda essa diversidade que nós temos de apresentações e fenotipos. Aqui esse slide também cedido pela Mônica Scatolin é para frisar a vocês que os sintomas autísticos, os sintomas dentro dos transtornos do espectro autista, eles atingem o cérebro em diversas áreas, não é uma área específica, por isso a dificuldade que é se investigar e se ter informações melhores, né, a respeito do que acontece, por que acontece, quando acontece, né, em quem acontece essas diversas alterações que pegam o cérebro em todo o seu contexto, né? Então, essas são todas áreas cerebrais envolvidas em algum dos sintomas que são necessários para eu poder dar o diagnóstico de transtorno de espectro autista. Então, é bem abrangente. Aqui, num ponto mais do tronco cerebral, onde se pensa que o tronco cerebral do autista tem algumas particularidades e falhas em relação ao tronco cerebral de um indivíduo que tem um desenvolvimento neurotípico, né? Mas essas afetações que eu estou demonstrando para vocês, elas não fecham num único grupo que poderia explicar todos os casos dentro dos transtornos do espectro autista e por isso que ela ainda não é certa de ser a verdade última para se explicar os transtornos do espectro autista. Também eu penso bastante interessante esse slide do Dr. Rogério Rita, onde ele pensa nos transtornos autistas como um produto de neuroinflamações
que acometem esse cérebro no seu desenvolvimento e que vêm de disfunções sistêmicas, né? Ou seja, nós temos alterações imunitárias, alterações metabólicas, alterações do trato gastrointestinal, que gerariam produtos, e esses produtos seriam capazes de provocar o cérebro, né, a produzir em determinados lugares processos neuroinflamatórios, e esses processos destes focos neuroinflamatórios dariam disfunções específicas que hoje nomeamos os sintomas dos transtornos do espectro autista. Então, essa é uma hipótese bastante importante, bastante levada a sério. Todas essas características desses diversos círculos que vocês estão vendo aí são estudadas em separado, todas elas hoje já têm relevância, umas mais, outras menos, nenhuma delas explica todos os casos ainda, então é como um jogo de quebra-cabeças, onde parece que está faltando algumas peças para as coisas fazerem sentido, mas o caso é que essas circunstâncias que estão aí na tela para vocês, todas elas têm alguma pertinência dentro de explicar sintomas do transtorno do espectro autista, mas não em todos os casos. Aqui é um outro jeito de contar essa questão, de ser um processo de inflamação sistêmico, que acaba afetando o desenvolvimento neurológico, até se pensa que enquanto a criança está emprestando a imunidade da mãe, né, enquanto intraútero, ela é menos suscetível desse processo neuroinflamatório, e isso fica mais importante a partir do nascimento, onde ela teria que contar com a própria imunidade, e essa imunidade provocada geraria esses transtornos todos que a gente está comentando. Esse slide é para poder trazer da onde se vai as pesquisas em termos dessa questão da imunidade. Então, nesse trabalho que tem um N gigantesco, né, um trabalho finlandês que tem um N muito grande de crianças, né, em torno de 1,2 milhão de crianças nascidas num determinado período que foram seguidas, eles perceberam que essas crianças, muitas destas crianças, tinham na sua história a mãe tendo alguma doença autoimune ou um irmão tendo doenças autoimunes. Então, se percebeu que as doenças autoimunes, em alguma medida, compartilham alterações geneticamente transmitidas, de modo que veio, ou provavelmente veio, de um dos pais, pensa-se hoje mais possivelmente da mãe, eu já vou explicar por quê, e que em um irmão desenvolveu o transtorno autoimune, e no outro irmão desenvolveu transtorno do espectro autista. Então, isso é uma abertura de pensamento que fala a respeito dessa teoria de que o autismo pode ser resultado, né, desses processos inflamatórios provocados das células contra as próprias células, que tem a ver com a questão autoimune, né? Ou, em alguma dimensão, a imunidade daquele indivíduo não deu conta de lidar e promoveu esses processos neuroinflamatórios. Então, essa é uma linha de pesquisa, ela não é uma situação fechada, não é também verdade última, é uma linha de pesquisa bastante promissora, né? Mas não é a situação que pode se explicar em alguns outros casos também, talvez porque nos faltem algumas peças desse quebra-cabeça, né? Mas se imagina a imunidade e essa questão dessa transmissão da capacidade de resposta imunitária como um dos fatores importantes.
Aqui para contar para vocês um pouco da questão da herdabilidade, como é que funciona. Então, você tem uma variante rara que pode vir desta mãe, né? Essa variante rara, ela é importante, ela é uma mutação que vem desta mãe e é transmitida para seus filhos, né? Só que esta variante rara, como está combinada com poucos outros fatores, ela não deflagra nessa mãe o transtorno do espectro autista. Porém, ela vai transmitir essa variante rara, que gera um volume grande de herança genética nos seus filhos, e dependendo da combinação dessa variante rara com outras variantes genéticas mais comuns e alguns fatores ambientais, ele deflagrará, se ele romper um certo limite, né, de alterações, ele provocará sintomas para aquele indivíduo ser visto como um indivíduo portador de transtorno transtorno autista. Nos outros irmãos, ele pode não vir a ter a quantidade de fatores combinados a ponto de poder desenvolver os sintomas compatíveis, mas alguns deles podem não ter os sintomas e poderão simplesmente transmitir, né? Pensa-se que é muito importante essa situação de vir talvez mais do lado materno, porque a mulher ela tem 2 cromossomos X, né? Então, muitas vezes ela pode ter essa variante rara, que pesa muito no aparecimento dos sintomas autistas, mas ela tem o outro X que contrabalança essa bagagem genética, de modo que ela não vai apresentar esse desequilíbrio genético a ponto de deflagrar os sintomas autistas. Já no homem, como ele tem apenas um cromossoma X, ele, à medida que herda essa variante rara, que vai pesar com outros fatores combinados e não tem um segundo X para reequilibrar essa bagagem genética, ele fica mais vulnerável. De modo que nós temos 3 indivíduos portadores de transtorno do espectro autista para uma portadora, para um indivíduo feminino portador do transtorno do espectro autista. Então, a proporção é de 3 meninos para uma menina. Então, a explicação que se tem hoje é pensada dentro destes moldes, né? Que seriam variantes que iriam através dos cromossomas X. Mas ela também não é a verdade última. Outras pessoas têm outras explicações para imaginar que em mulheres e meninas, no sexo feminino, é menos comum do que no sexo masculino. Agora, tem essa outra questão aqui, que é de que meninas e mulheres com autismo, especialmente se elas têm uma capacidade cognitiva intacta e se elas têm um alto funcionamento, elas recebem o diagnóstico de uma maneira mais tardia, né? Então, entende-se que há uma grande parcela de meninas e mulheres que recebem o diagnóstico de autismo ao longo da vida, porque elas vão procurar ajuda a partir de outras dificuldades que não necessariamente as dificuldades básicas para se fazer o diagnóstico do transtorno autismo, de autistas, que seria a questão da interação social, comunicação e comportamento. Elas têm todas essas dificuldades, mas elas conseguem driblar o olhar da sociedade e o olhar das pessoas que passaram por ela, no sentido de poderem dar esse diagnóstico, de modo que muitas vezes elas vão chegar num atendimento por outras causas e então elas recebem esse diagnóstico. Isso para mim também tem sido
comum, não tem sido mais tão raro, né? Eu fazer esse diagnóstico em garotas que já têm 15, 16, 17 anos, ou quando não vem por conta própria, porque perceberam pelos seus sintomas, pelas dificuldades ao longo da vida, que se encaixariam dentro desse diagnóstico e elas próprias procuram esclarecer, né? Então, a gente pensa que são três indivíduos do sexo masculinos para um diagnóstico indivíduo de sexo feminino, porém, nós temos a questão do diagnóstico, como eu estou trazendo para vocês, que ainda está aberto esta prevalência em termos de população feminina e masculina, ok? Bom, agora vamos para o quadro clínico, né? Quais são os sintomas dos transtornos do espectro autista? Então, eu preciso ressaltar para vocês que os sintomas, eles não são uma coisa tão difícil de se observar quando eles são muito evidentes. Mas, na verdade, esse é um quadro que ele não é feito de evidências tão certas, tão claras assim, né? Você não tem uma quantidade de sintomas como num checklist, e aí, então, de acordo com a quantidade de pontos, você vai dar esse diagnóstico. Porque para você pensar em cada um desses sintomas que nós vamos conversar, nós vamos ter que pensar do ponto de vista desses sintomas qualitativo. Eu explico. Se nós formos pensar que um dos sintomas do transtorno do espectro autista é a dificuldade ou a falta de contato visual, nós temos que ter para nós o que é um contato visual. O que representa um indivíduo estabelecer com o outro um contato visual, né? Que tipo de contato é esse que informa e oferece oportunidade de trocas, muitas vezes sem o uso das palavras, né? É um exercício bastante importante que nós fazemos quando nós assistimos uma aula online, ou quando eu aqui estou dando essa aula online para vocês, porque eu não tenho o contato visual como um mediador do quanto vocês estão recebendo as minhas informações e o quanto eu preciso afinar os meus instrumentos de comunicação para atingir vocês no sentido de oferecer um conteúdo útil, né? Então, quando a gente pega um sintoma, como é a questão do contato visual, olha quantas variantes ele tem. E assim é com todos os sintomas dentro do espectro autista. Todos os sintomas no transtorno do espectro autista, a gente vai pensar nos desvios qualitativos, na qualidade que serve aquele tipo de atitude, ou aquele tipo de intervenção, ou aquele tipo de interação, ou aquele tipo de comportamento, num contexto de postura esperada, objetivo, subjetividade, e por isso que é tão difícil, muitas vezes, esse diagnóstico, por isso que uma pessoa pode levar uma vida toda e nem receber esse diagnóstico. É pensado que em torno de 85 a 90% dos casos, os indivíduos não tenham recebido o diagnóstico. É possível que nós façamos apenas 10 a 15% dos diagnósticos. Por quê? Porque são desvios qualitativos que muitas vezes podem passar desapercebidos. Então, vamos tentar esmiuçar um pouco. Veja, dentro das áreas da interação social, aí tem um bebezinho no colo da mãe olhando de lado. O que é esperado para um bebezinho nessa faixa etária de em torno de 4, 6, 8 meses? É esperado que ele olhe para a mãe, que a única coisa que tem importância para ele é essa cuidadora constante, é que ele olhe para a pessoa que está com ele, não só por questões afetivas, mas por questões protetivas. Ele vai ter que ir pensando, a partir do contato visual, situações de cativar o ambiente, de demonstrar por ambiente necessidades, só pela troca do contato visual. Então, esse é um componente fundamental para poder
trabalhar as necessidades daquele indivíduo a vida inteira. Então, o contato visual, que hoje nos é privado por uma reunião online, ele nos faz perder muito dessa interação, muito do conteúdo. É muito mais difícil assistir uma aula online. Por quê? Porque nós não temos essa relação, antes de tudo, presencial que o contato visual oferece, né? E aí afinamos os nossos instrumentos para estar numa atitude para com o outro e o outro estar numa atitude retornando para conosco nessa busca de afinar instrumentos para ver uma comunicação que ela não é verbal, né? Ela pode acompanhar a comunicação verbal, mas ela é uma comunicação ainda mais intensa que a verbal. Ela é uma praticamente comunicação de pessoa, de psique, de indivíduo, ou quiçá de alma, né? Essa outra foto é um indivíduo isolado no canto dele, enquanto as outras crianças estão ali brincando. Então, esse é um outro aspecto dos transtornos autistas, é a questão do isolamento. Então, não é só o isolamento numa situação qualquer, é antes de tudo isolamento numa situação da relação com as crianças da mesma faixa etária, porque às vezes a criança autista, ela consegue estar engajada e se socializar em alguma dimensão com crianças ou mais novas, ou mais velhas, ou até adultos. A dificuldade dela é na troca com os pares, com as pessoas da sua mesma faixa etária. Por que isto? Porque as nossas faixas etárias têm determinados graus de exigência, admitem ou não admitem determinados modelos de funcionamento de interação social que são pertinentes daquela geração, daquela faixa etária, né? Agora, crianças mais novas ou pessoas mais novas, assim como as mais velhas, há uma certa flexibilidade maior ou menor para esse ajuste. Então, é um pouco mais fácil. Vamos em frente. Essa questão da criança olhando para um lado e a professora lá na sala de aula, na lousa, tentando ensinar alguma coisa. Como que é possível uma criança, inclusive desde bebezinha, aprender e aprender tudo que a gente precisa aprender, que antes de tudo é pela imitação, se ela não está atenta ao outro, se ela não compartilha com o outro a atenção, né? Tudo que nós aprendemos e desenvolvemos, antes de tudo, foi uma imitação, para depois haver a nossa identidade em cima daquela situação, daquela conquista, né? Ela nos torna nossa ao longo do desenvolvimento, mas ela parte de uma imitação. E para haver essa imitação que vai gerar um aprendizado e lá para frente se tornar uma aptidão nossa, é preciso haver a atenção compartilhada. Então, essas crianças, desde muito precocemente, estão num deserto, onde elas vão tateando as circunstâncias daquele ambiente, desprovidas dessa aprendizagem, desse compartilhar a atenção com o ambiente, né? Então, elas vão indo em função do que elas podem, né? Uma ou outra coisa pode chamar mais atenção e alguns chama mais, outros chamam menos, alguns têm mais atenção compartilhada, outros menos, mas bem a verdade, todos têm uma dificuldade em algum grau da atenção compartilhada. Portanto, em algum grau, eles ficam menos capacitados para dar conta das demandas da sua faixa etária, porque eles não têm essa possibilidade de acesso do aprendizado que é a partir da imitação que vem através da atenção compartilhada. E esse outro menininho isolado é por questões de que a pessoa está o ambiente todo ao redor, porém é um indivíduo que não está ligado na demanda deste ambiente. Então, não existe nesses indivíduos
alguns mais, outros menos, e a questão qualitativa é sempre essa, em alguns mais, outro menos, todos esses sintomas que eu vou dizer a vocês, né? Mas em alguns mais, outros menos, a capacidade empática. E essa é uma questão que fica, mesmo que esses indivíduos sejam trabalhados muito precocemente, a questão empática é uma questão tão instintiva, que vem tanto com o indivíduo, que é a mais difícil da gente conseguir a reabilitação, né? Então, a questão empática é a gente conseguir se colocar no lugar do outro para entender qual é a questão do outro, qual é o sentimento do outro, qual é a intenção do outro, qual é o movimento para antecipar o movimento do outro. Então, ele nos organiza, nos localiza na sociedade, promove as questões desses conhecimentos sutis, dessas intenções, da malícia do social, que os indivíduos do transtorno autista são desprovidos sempre em alguma dimensão, uns mais, outros menos. Por quê? Porque eles não conseguem sair desse universo próprio, se deslocar para o universo do outro e então pensar nas intenções que podem haver em relação ao outro, que é um outro ser, que sente diferente, que tem um outro universo, que tem um outro trajeto, que tem um outro nexo de funcionamento. E isso é o que nós normalmente fazemos, nós não autistas, o tempo todo na vida. É essa aptidão que nos torna sociais, né? Essa é a base mais do coração do transtorno autista, que o indivíduo muitas vezes passa realmente a maior parte da vida dele sem compreender. Então, lá atrás, quando eu trouxe aquele trabalho que precisa se pensar nos autistas tendo a sua ótica própria, é muito pensando nesta questão. Porque às vezes a gente precisa explicar para os pais por que é que aquele indivíduo, aquele filho tão amado e tão bem cuidado, bate nele. Ou então não finge que não ouve o que ele está pedindo ou está precisando, mas numa situação de interesse próprio dele, ele se reporta e olha para esse pai quando esse pai chama, né, ou essa mãe. Então, por que acontece isso em algumas situações que são de interesse dessa criança e em outras não? Porque ela não está voltada a satisfazer a necessidade do outro, né? E essa é uma ótica de funcionamento que vai permanecer da subjetividade do indivíduo autista, que numa dimensão maior ou menor sempre estará presente. Nas questões das disfunções de linguagem, a gente vai desde a não ter linguagem nenhuma, ou a ter uma linguagem rasa, que comunica muito pouco, ou que fala coisas a esmo, ou que fala frases decoradas, ou que fala partes de palavra, ou que fala ou emite só sons repetitivos. A linguagem, ela é das ferramentas mais importantes para as trocas sociais, é ela que promove a comunicação entre as pessoas e ela guarda em si o significado que tem um conteúdo além daquilo que se é dito de fato, né? Então, nós temos toda a fala com as suas concepções de língua, né? De diversos modelos e gerações de se utilizar a linguagem, mas ela guarda em si um conteúdo subliminar que muitas vezes não é explícito, né? Então, existe a questão da falta e da falha no desenvolvimento em si da linguagem, desde o mutismo até uma falha de comunicação de uma linguagem com mais conteúdo. Então, é um espectro disfuncional da linguagem, que vai desde o zero de linguagem até uma fala, que não está a serviço da comunicação, como a gente tem na síndrome de Asperger, que você tem a deflagração do desenvolvimento da fala, mas a utilização daquela fala, daquela linguagem, de todo aquele recurso linguístico, ele não está a serviço das trocas sociais, ou não está a serviço das trocas sociais
intersociais com objetivos subliminares, secundários àquilo que é dito, né? Exatamente, né? Ela é aquela fala rígida, é aquela fala concreta, é aquela fala muitas vezes com uma entonação estranha, robótica, ou mais baixo, menos, ou gritado, né? Monótonas muitas vezes, ou rebuscada ou formal, ou então ela também, embora tenha a melodia esperada, ela simplesmente repete frases que são agradáveis ou até palavras mesmo que são interessantes para aquele indivíduo ficar repetindo por muito tempo, sem se utilizar disso para entrar em contato com o que está fora dele, né? Muito da fala é por imitação, então se eu tenho um indivíduo que não tenho essa atenção compartilhada, ele sofre, né, de poder se desenvolver na linguagem plena à medida que ele não consegue aprender intuitivamente, ele não tem os esquemas de atenção compartilhada para poder desenvolver a partir de então a linguagem dele própria, né? Então essa falha da atenção compartilhada, ela acaba abrangendo dificuldades em diversos aspectos das ferramentas que nós temos para as trocas interpessoais, inclusive da linguagem, né? Então, tem essas outras peculiaridades, que é usar o pronome reverso. Então, muitas vezes isso ao longo do trabalho da fono acaba se resolvendo, que é referir-se a si mesmo na terceira pessoa, né? Isso é bastante comum. A fala monótona ou diferente, que é muito comum na síndrome de Asperger, que eu já disse a vocês. Os marcos que acabam não acontecendo, que são sinais antecipatórios, onde esses pais, ou o ambiente, ou a pré-escola, ou a creche, começa a perceber que estão fora do início dos marcos esperados e que, então, o médico de família e o pediatra precisa ter muita atenção e acompanhar muito de perto esta criança, que começa a não cumprir os marcos de comunicação e, além disso, falta interesse no ambiente, e especialmente no ambiente de relação interpessoal, né? Então, são crianças que vão dando sinais ao longo do seu desenvolvimento, que a gente vai tentar fazer o mais precocemente esse diagnóstico para conseguir melhor resposta com as terapias, né? A questão também da flexibilidade do comportamento. Então, a questão do comportamento é um componente fundamental nos transtornos autistas. Ele tem que estar afetado. E ele nasce muito dessas alterações que o autista tem ao longo de organizar-se com as demandas sensoriais, as informações que vêm do ambiente, como elas impactam esse indivíduo, como elas precisam ser controladas pelo indivíduo, como elas incomodam ou como elas não são, de modo algum, um fator importante para aquele indivíduo, como é para as outras pessoas com um desenvolvimento normal. Vou lhes dizer, por exemplo, o estímulo doloroso. Muitos autistas são resistentes à dor, enquanto que alguns estímulos auditivos, alguns determinados sons, como fogos de artifício, estouros de bexiga, para a gente não tem grande impacto, para eles é uma coisa que pode tirá-los absolutamente do ar, fora do sério, deflagrar crises de desespero absoluto, né? Então, essa flexibilidade ou essas alterações de comportamento, elas falam a respeito de como foi constituído o desenvolvimento neurológico desse indivíduo de acordo com os impactos gerados através da entrada e da maturação das influências dos órgãos do sentido. Lembra daquele quadro no terceiro slide que eu disse a vocês, que é a amadurecida visão, a audição, a linguagem, o tato, o paladar? Então, essas alterações de maturação nos transtornos autistas, elas estão prejudicadas, elas estão acontecendo de uma maneira muito particular, ora mais, ora menos, ora mais tarde ou ora mais precoce, de modo que eles vão ser
responsivos de uma maneira própria. Para alguns tipos de informações sensoriais, eles vão ser super responsivos, outros vão ser hiporresponsivos. E também para as informações que vêm do nosso próprio corpo, que são as proprioceptivas, que vão organizar motricidade, a organização da nossa articulação, a questão da dor, os movimentos peristálticos do nosso corpo e outros mais. Essas informações também dentro do nosso corpo são amadurecidas precocemente, são amadurecidas nesses primeiros meses e anos de vida, e se elas não são feitas de uma maneira dentro do ritmo que ela deve ser, vão promover disfunções que geram esses sintomas de dificuldades comportamentais, porque geram mal-estares, imprevisibilidades, descontroles que o autista não controla, que o autista não suporta, que o autista precisa poder manter o mais rígido possível para não ser pego de surpresa, né? Então, essa situação de escanear o objeto parte a parte para entender para que ele serve, o que ele é, como ele é formado, é uma estimulação visual própria, onde há essa busca dos ângulos do objeto, a colocação dos objetos em pirâmides, ou enfileirados, ou pareados, ou por cores, então uma determinada organização dos objetos, né? Observar o deslocamento dos objetos que giram, se ele próprio deflagrar a partir desse acúmulo de informações sensoriais que ele não digere ou ele é hiperestimulado, né? Também deflagra movimentos repetitivos nele. Então, os movimentos de mexer os dedos na frente dos olhos, o flapping, que é o abano das mãos, dos braços, os saltitos, o girar ao redor do próprio eixo e outros mais, né? Que são organizados especialmente pela terapia da integração sensorial, que é uma área da terapia ocupacional, né? Os disparos de choro, as crises de choro, as crises de humor, as crises de ira, de raiva, de agressividade, de autoagressividade, também são modos de manifestações, às vezes de angústia, às vezes desse impacto sensorial, seja ele positivo, seja ele agradável. Acreditem, sensações agradáveis podem gerar disparos de crises de choro, de riso, de auto-heteroagressão, né? Porque são manifestações que o indivíduo tem, são modelos de descargas que o indivíduo tem para se aliviar de algo que ele não metaboliza e que vem a partir da tomada de consciência desses estímulos, né? De fora, que movimentam essa modulação sensorial dele de uma maneira, às vezes, positiva ou às vezes ruim. O tato é uma outra coisa bastante estimulada ou aversiva, né? O enfileiramento dos objetos, como eu já disse, essa dificuldade em acompanhar uma atividade, compartilhar de uma brincadeira, uma ideia de que compartilhando aquela brincadeira com o outro, aquela brincadeira vai tender a ser mais interessante. Não, ele deseja que a brincadeira tenha a sequência que ele quer e ele, por isso, precisa fazer sozinho, porque o outro é tido como um intruso que vai modificar a sequência das atividades que para ele é prazerosa e para ele tem qualidade de brincadeira, né? Muitas vezes são simplesmente posicionamentos dos objetos na mesa e repetidamente naquela mesma sequência, pode ficar dias fazendo aquilo, né? E qualquer interrupção dessa atividade pode ser bastante ansiógena. Outra coisa bastante afetada é o paladar. Nós temos os indivíduos que têm dificuldades com determinados alimentos ou precisam de apresentações dos alimentos específicas, separá-los no prato, ser só de uma determinada marca ou cor. Então,
Tudo isso está afetado por conta das dificuldades de sensorialidade das papilas gustativas, né? Que também são reorganizadas ou são habilitadas a se organizar se for feito esse diagnóstico precoce pela integração sensorial. O sono sempre está alterado, especialmente nas crianças menores. Muitas vezes é o sintoma que mais chama atenção. Os transtornos autistas, eles têm uma prevalência de alteração de sono, em algum tipo de alteração de sono, em cerca de 70%, é bastante alto também, né? Então, é uma queixa bastante frequente. Esse slide é para contar a vocês que a busca pelo diagnóstico de autismo já foi provado que ele leva em torno de 1 a 3 anos, mais ou menos, em países desenvolvidos. E que muitas vezes a maior causa de ansiedade dos pais não é o diagnóstico propriamente dito, mas é ficar na expectativa do diagnóstico, né? Então, isso gera muito mais descontentamento e estresse aos pais do que propriamente receber o diagnóstico do transtorno do espectro do autista em um dos filhos deles. Não que isso seja uma coisa fácil, mas é uma situação muito pior aqueles pais que não entendem o que está acontecendo com seus filhos, que não têm uma possibilidade de pensar em o que podem fazer para melhorar algumas circunstâncias que eles vão percebendo que está acontecendo, porque eles não têm um diagnóstico. O diagnóstico ele é eminentemente clínico, né? Por hora ele é clínico, embora você tenha escalas que possam organizar e triar, né, os grupos potenciais que poderiam ter o transtorno do espectro autista, onde você tem escalas para avaliar a relevância de determinados tratamentos ou para poder pesquisar determinados sintomas daquele quadro, fazer os acompanhamentos também. Nós temos várias escalas, daqui a pouco eu vou passar para vocês a lista. Exames de imagem, eletroencefalograma, exames laboratoriais e avaliação genética. Nós temos que ter uma clínica ou temos que ter elementos fenotípicos, temos que pensar em determinados tipos de diagnóstico comórbidos também, para podermos achar que vale a pena pedir algum desses, ou então nós estaríamos pensando em um indivíduo de pesquisa, né? Porque nenhum desses outros exames faz o diagnóstico de transtorno autista. Ele é usado como elemento a mais para se pensar em síndromes, para se pensar em impactos de medicamentos, para se pensar em comorbidades, para se pensar em síndromes genéticas, para fazer esse estudo de famílias, de herdabilidades. Então, eles não fazem ainda diagnóstico, mas tem se pesquisado, que é aquela história dos biomarcadores que eu digo para vocês. Muitos desses biomarcadores estão em imagens, estão em traçados de conectividades elétricas, em determinados metabólitos, determinadas proteínas, determinadas enzimas, coenzimas, vitaminas, dentro também de determinadas alterações genotípicas ou combinados de alterações genotípicas. Então, a busca de biomarcadores, eles ainda estão se afinando, né, para serem utilizados, quem sabe, como um possível fator para diagnóstico e acompanhamento, mas ainda eles não conseguem corresponder. Portanto, clínico, diagnóstico clínico, com todas essas filigranas, é por hora o que realmente pode oferecer o diagnóstico mais dentro do realístico, né, daquele indivíduo. Aí são as diversas escalas que eu disse para vocês, né, desde as mais relevantes até as menos, né. Aqui, para trazer essa pesquisa que eu achei interessante trazer para vocês, é uma pesquisa bastante recente, esse não é o primeiro artigo dela, já foi feito vários artigos de se pesquisar um RH específico que acomete em crianças que têm alteração do desenvolvimento versus crianças com desenvolvimento típico, e dentro das crianças com alteração de desenvolvimento, aquelas que vão desenvolver o transtorno do espectro autista. Ela ainda está em pesquisa, ela ainda não é em definitivo, ela ainda não é um recurso utilizado, né, na clínica, na prática clínica, né, ela ainda é um fator de pesquisa.
e parece promissora. E vai ser bem interessante, porque ela é um sistema de pesquisa não invasivo, né? Parece que vai poder vir, se ela for interessante para diagnóstico, em um valor não muito caro, né? E seria mais um apoio para podermos ter o concreto dos elementos desse diagnóstico. Em relação ao tratamento, a gente sabe que ainda não temos a cura, muita gente está pesquisando que tipo de coisa poderia se tirar, colocar, incluir nos tratamentos para a gente desenvolver aquele indivíduo e ele conseguir ficar livre desse jeito de funcionar autístico, né? Mas por enquanto ainda não temos nada que cure o indivíduo do transtorno do espectro autista, e sim que capacite, que possa ser estruturado para habilitar ou reabilitar, porque pode haver isto, de haver um certo desenvolvimento e depois a perda, né, daquelas aquisições, né, em alguns tipos de autismo. Então, nós podemos habilitar ou reabilitar, porém, a gente ainda não tem a possibilidade de deixar aquele indivíduo normotípico 100%. O trabalho dessas intervenções para o tratamento são sempre de muitas áreas juntas, então são diversos profissionais trabalhando com aquela criança, e nós temos todo um desafio de precisar pensar em etapa por etapa do que aquela criança precisa, né? Então não é uma coisa de que vamos pensar, é esse tratamento, então vai ser esse tratamento por X tempo. Não. Como a criança ela está em constante evolução, especialmente nos 5 primeiros anos de vida, essas intervenções elas têm que ser pensadas muito com um programa feito individualmente e em espaços curtos de tempo que eles têm que ser reavaliados, né, e reestruturados. As intervenções mais comuns é a fonoaudiologia, a terapia ocupacional, que normalmente a gente vai utilizar além da terapia ocupacional, que vai trabalhar a motricidade, aquela que também vai regular a integração sensorial, tanto estereoceptiva como proprioceptiva, a ecoterapia, musicoterapia, diversos tipos de abordagem psicológica e psicopedagógicas que já são pensadas específicas para os indivíduos autistas. O trabalho do educador físico, da atividade física, ela também é muito relevante para aprimorar também um pouco desse desenvolvimento da sensorialidade, dos espaços e das regras de socialização, então ele também deve compor. Esse trabalho de fonoaudiologia, ele prova o quanto é relevante no desenvolvimento das crianças, quando é colocado o fonoaudiólogo o mais precoce possível, quanto essas crianças evoluem, o quanto elas podem se desenvolver a partir do trabalho da fonoaudiologia, o quanto antes elas possam ser submetidas, né? É um trabalho que prova, tem uma evidência científica da importância. Aqui é um trabalho que prova a evidência científica da integração sensorial, nos seus diversos modelos de integração sensorial, no desenvolvimento das crianças autistas. Aqui é o trabalho, a evidência, é um dos trabalhos de evidência científica. Eu pensei só alguns de algumas áreas, né, para dizer a vocês que essas terapias, elas já têm evidência científica de modificar o prognóstico da vida desses indivíduos, então elas são fundamentais, né? Elas não, muitas vezes, podem ser colocadas todas ao mesmo tempo, por isso que nós temos que fazer um programa de capacitação daquelas crianças num tempo curto e ir reorganizando esses programas de tempos em tempos. Então, a musicoterapia tem essas evidências científicas, né, de que ela é relevante. A ecoterapia também tem uma relevância científica em melhorar diversos sintomas autistas, né?
A questão da medicação. A questão da medicação, ela foi pensada para dar conta tanto das dificuldades de interação social, quanto das questões de comunicação e de comportamento. Nós não temos nenhum medicamento curativo, nós temos medicamentos que vão ser pensados nos sintomas e em alguns potenciais transtornos que cursem junto com o transtorno do espectro autista e que vão atrapalhar o desenvolvimento desse indivíduo, que vão trazer uma qualidade de sofrimento em que valha a pena você entrar com esta medicação. As medicações mais utilizadas, que são cientificamente comprovadas e que podem afetar aquelas três grandes áreas de sintomas, que hoje já são pensadas em duas, né? Que é a socialização e comunicação e os componentes de comportamento, são os antipsicóticos, e dentre os antipsicóticos, os que têm evidências científicas é a risperidona e o aripiprazol. Mas tem-se estudos de diversos outros medicamentos psiquiátricos e neurológicos que podem favorecer alguns sintomas ou algumas comorbidades em específico, né? Mas que atuem nesses grandes problemas que fazem este diagnóstico, o transtorno do espectro autista, são, na verdade, por hora, com evidências científicas, esses dois antipsicóticos. Nós temos uma busca pela terapia genética, porque se pensa não só na melhora desses sintomas em específico, mas também de transformar, entre aspas, este indivíduo para sair do espectro autista, né? Então, tem vários trabalhos indo nesta direção, né? Nós temos as dietas, né? Dentro daquela linha que nós sempre podemos ter alterações gastrointestinais ou alterações imunológicas, ou alguns metabólitos a mais ou a menos naquele indivíduo. Então, alguns padrões de alterações nutricionais que poderiam melhorar um ou outro sintoma, mas nós não temos nenhuma dieta hoje comprovadamente capaz de modificar um transtorno do espectro autista na sua qualidade mais estrita de sintomas, né? Nós podemos, às vezes, melhorar a atenção com as dietas, podemos melhorar um pouco mais a questão do comportamento mais agitado, uma ou outra flexibilidade melhor a determinadas coisas, mas nós não temos também nas dietas ainda a cura, vamos dizer assim, ou até um nível de intervenção como nós temos dos antipsicóticos, né? Também não temos em nenhuma proteína, em nenhuma vitamina, em nenhum tipo de hormônio em específico, ou seja, em nenhum componente bioquímico que nós coloquemos para o indivíduo do espectro autista e ele, entre aspas, se cure. Mas também há uma busca nisso, né? Há uma busca e já se percebe que alguns metabólitos e algumas vitaminas têm ação dentro intracelular, altera a função mitocondrial, afeta muitas vezes as mutações genéticas também, a padrões de funcionamento comportamentais, mas elas não são efetivas na maior parte dos casos e elas não são efetivas na maior parte dos sintomas que realmente tendem a ser relevantes nos transtornos do espectro autista, né? Então, ainda estamos nesta busca, né? E esse trabalho, que ainda não foi publicado, ele fala da importância dos antipsicóticos, especialmente a risperidona, novamente comprovando em 64 estudos randomizados, né? De quanto ela é eficiente nos diversos sintomas, na maior parte dos sintomas autísticos e especialmente nos comportamentos repetitivos. Ele faz uma avaliação desse antipsicótico, que é a risperidona, com vários outros medicamentos psiquiátricos, né? E chega à conclusão de que a risperidona, ela é o antipsicótico mais interessante para essa população.
Aqui é um manifesto da Associação Brasileira de Psiquiatria, onde ela coloca a questão do canabidiol, ou seja, ela julga que o canabidiol ainda não é um medicamento de eleição para o transtorno do espectro autista, ele aguarda mais resultados de estudo, ele não é aconselhado para transtorno do espectro autista. Então, o canabidiol pode ser uma droga promissora, mas ela ainda não é bem avaliada. Na verdade, ela tem tido a sua relevância mais em transtornos neuropsiquiátricos, mais quando nós temos as alterações de epilepsia graves, como síndrome de Dravet e outras síndromes de epilepsia, que tem as crises subentrantes, onde você tem um indivíduo com um grau de agressividade extremo, um grau de agitação psicomotora extrema, onde ele não respondeu também a nenhuma das possibilidades terapêuticas de consenso hoje, como, por exemplo, a risperidona, aripiprazol e outros medicamentos psiquiátricos, por exemplo, para agressividade, que já são utilizados desde sempre, né? Então, o canabidiol hoje não é ainda uma opção para nós no transtorno do espectro autista, salvo essas circunstâncias dramáticas que falam a respeito das epilepsias graves, comórbidas, uma intensa agressividade e intensa agitação psicomotora não controlada por outros psicotrópicos, né? Por outras drogas psiquiátricas. Muito importante, então, é a questão hoje da comorbidade, vai ter muita relevância no CID-11. Hoje, basta ter autismo para ter esses transtornos, para ter esses sintomas sendo explicados pelo autismo, né? Agora, dentro do transtorno do espectro autista, como vai ser visto daqui para frente pelo CID-11 e já é visto pelo DSM-5, as comorbidades, elas têm tido um papel relevante, né? A gente pensa que os transtornos do espectro autista têm cerca de 70% de chance de ter um segundo ou um terceiro transtorno psiquiátrico comórbido, né? E essa questão da comorbidade, ela é importante por alguns aspectos. Eu vou citar só 2 agora para vocês, porque eu já me estendi realmente demais. Mas pelo fato de que se pensa que essas comorbidades trazem em comum para o transtorno do espectro autista um locus de herdabilidade comum. Além disso, ela também por ser uma comorbidade, hoje ela pode ser tratada como um segundo transtorno, né, com medicamentos específicos para aquele transtorno. Antes se pensava que, se trabalhando com um medicamento ou por um tipo de intervenção para o autismo, eu também poderia atingir as comorbidades. Hoje se pensa que você vai trabalhar com as intervenções para melhora do transtorno autista, porém você vai trabalhar também em separado e em paralelo para melhorar também as comorbidades, né? A questão dessa influência causal, né? Se são as comorbidades que favorecem o aparecimento do transtorno autista ou se é o autismo que puxa o aparecimento dessas comorbidades. Então, nesse trabalho, bastante recente também desse ano, fevereiro, ele traz quais são as comorbidades mais comuns de acordo com a gravidade e algumas particularidades do quadro de autismo daqueles indivíduos. Então, nós vamos ver que tem algumas, como por exemplo a epilepsia, ela é mais frequente nos indivíduos autistas, com deficiências mentais importantes, com com a ausência da linguagem funcional, né? Então, você tem algumas particularidades de relação dessa morbidade, dessa comorbidade com os transtornos do espectro autista, que se imagina que dividam o mesmo material genético ou que uma deflagre a outra, né? Então, isso também é uma coisa que está em estudo.
Já temos, inclusive, para pensar nessas comorbidades, escalas para se pesquisar todo tipo de sorte de comorbidades em indivíduos autistas. É muito diferente você fazer um diagnóstico de transtorno de ansiedade num indivíduo com autismo ou sem autismo, né? Então, se está buscando escalas específicas para esta população, onde ela vai medir aspectos específicos do que seria uma ansiedade dentro dos indivíduos portadores de transtorno autista. Aqui para falar um pouco do aspecto social, para finalizar, então, nós temos o autismo desde 1990 como um transtorno que tem direito a políticas públicas próprias. Depois, em 2015, ele foi inserido dentro das deficiências mentais, então ampliou ainda mais os direitos deles, né? Porque ele entrou dentro de um grupo ainda maior que ele próprio. A questão deles poderem ter um acompanhamento na escola regular, já determinado por lei, mas também é preciso ter elementos de avaliação do quanto e quando é necessário esse mediador escolar, esse acompanhante pedagógico, esse auxiliar em classe, para colocar um currículo que tem especificações para aquele indivíduo e são individuais, né? São feitas só para aquele indivíduo, ou se é feito um currículo para ele em específico, né? Ainda dentro da escola regular. Já se percebeu que esses indivíduos que são acompanhados em escola regular, eles vão ter uma melhor capacidade de funcionamento cognitivo do que os indivíduos que vão para as escolas especiais ou, pior, que abandonam as escolas. Então, a escola regular, ele tem um papel primordial em ampliar as capacidades cognitivas do indivíduo portador de transtorno de espectro autista, embora ela não necessariamente melhore o transtorno do espectro autista, mas ela amplia as possibilidades daquele indivíduo de inclusão social. Para finalizar, eu gostaria de dizer a vocês, então, que o mais importante no transtorno do espectro autista é o diagnóstico precoce. E nós sabemos como será esse prognóstico se nós tivermos um indivíduo que consegue desenvolver uma linguagem, e melhor ainda se esse indivíduo tiver uma linguagem funcional. Quanto melhor a capacidade cognitiva desse indivíduo, mais chances ele terá de inclusão social. Quanto menos patologias comórbidas associadas, mais chance ele também terá de respostas às terapias multidisciplinares e melhor inclusão social também. E o fator importantíssimo, para meu gosto, o segundo grande fator só perde para o diagnóstico precoce, é ter um ambiente facilitador, ou seja, ter uma família e ter uma escola e também toda uma sociedade que entenda o que é um indivíduo portador de transtorno do espectro autista, de que esteja com ele nas suas especificidades, que lhe dê direito desse diagnóstico precoce, das intervenções multidisciplinares, de uma intervenção pedagógica, de uma capacitação, de trabalho e então de todo um programa de desenvolvimento social. É isso que eu gostaria de dizer a vocês. Desculpe me alongar. Eu espero que tenha sido útil, espero que vocês tenham podido aproveitar. E eu estou aqui para o que vocês precisarem. Não sei se haverá chance de perguntas. Obrigada pela atenção, gente. Obrigada, doutora Cláudia, pela excelência na aula. Como sempre, né? É uma honra recebê-la aqui na Liga novamente. E, pessoal, se alguém quiser fazer pergunta, por favor, abra o microfone e faça a pergunta. Oi, boa noite, sou Simone. Só quero agradecer pela maravilhosa aula que tivemos hoje, tá? Muito obrigada por tudo. Obrigada a você pelo retorno. Mais alguma pergunta, pessoal?
Então, acho que é isso, professora. Muito obrigada novamente por ter aceitado o convite. E foi uma honra tê-la de novo aqui novamente. Obrigada pela oportunidade, obrigada pelo mimo, o chocolate, viu? Adorei, não precisava. Vocês foram muito gentis comigo e eu estou aqui para quando precisarem, tá certo? Uma boa noite para vocês todos. Obrigada, boa noite. Boa noite. Pessoal, lembrando que a doação ficará disponível até 23h59 de hoje, tá? Na conta do Rafael.